eu tenho que escutar essa palavra como uma criança indefesa. E chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que cobravam as didracmas e disseram: o vosso mestre não paga as didracmas? Disse ele: sim. E entrando em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo: que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os tributos ou impostos? Dos seus filhos ou dos alheios? Disse-lhe Pedro: dos alheios. Disse-lhe Jesus: logo, estão livres os filhos, mas para que os não escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, abrindo-lhe a boca, encontrarás um estárter. Toma-o e dá-o por mim e por ti. Essa obra aqui é para fazer em nós, amém, irmão? Vamos nos posicionarmos como esse peixe. Escutou a conversa toda, Jesus chamou ele, se apresentou o peixe e tirou a dracma, o que tinha que ser tirado, amém? Abriu a boca, foi apanhado tranquilo, sem uma resistência, em nome de Jesus. E o Senhor Jesus, eles conversaram com Pedro e perguntaram a Pedro se o mestre, perguntou: o mestre de vocês paga? Não, porque não era permitido cobrar dos filhos, só dos alheios. Jesus, o dono de tudo, então ele tinha todo o direito de não pagar nada, amém? E o Pedro diz: sim. Eles cobram? Não. Cobram? Não, porque não era certo cobrar. Mas eles queriam um motivo para, amém? E Jesus antecipa, pergunta a Pedro, e Pedro responde, porque Jesus é revelado aqui. Como é que Jesus sabe da conversa? Jesus é onisciente, amém? Jesus depois conversa com Pedro como se estivesse na conversa, amém? Puxa o assunto com Pedro como quem estivesse lá escutando tudo. Jesus tem o conhecimento de tudo, amém? Ele tem, e o conhecimento do Senhor é perfeito, não é limitado, não é fraco, é perfeito, é poderoso, ele tem um conhecimento pleno. Tanto é que nós, os seres humanos, não iam se conhecer nunca se Jesus não viesse e... Entendeu? Ninguém nunca iria conhecer Deus se ele não tivesse decidido se manifestar. Jamais. Amém? E vem o Espírito para que isso ocorra plenamente. Ele enviou o Espírito para que a gente pudesse conhecê-lo plenamente. A presença do Espírito dessa palavra aqui foi para a gente conhecer Ele e o Filho plenamente. Porque é por isso que a Bíblia diz: Deus estava em Cristo Jesus, Ele é a imagem expressa do Deus invisível. Então, como é que eu vou conhecer plenamente Deus? Olhando para o Filho. Amém? Então, a Bíblia diz que... E qual é o homem sábio na terra? Segundo o homem, segundo a terra, a sabedoria humana não serve para Deus. Amém? A sabedoria legítima, ele fala que Jesus para nós é a sabedoria de Deus. Foi feito sabedoria de Deus. Então a revelação de Jesus é a sabedoria. Amém? É sábio um filho obedecer aos pais?
Então, mas Jesus diz que os nossos pais nos ensinou na corrupção. A sabedoria, o que veio de Deus é diferente. Amém? E então, é tão profundo que quando ele revela a realidade nossa, ele diz que são poucos que vão aceitar. Amém? É revelar verdadeiramente quem eu sou. E ele conhece, então ele sabia o que eles tinham conversado. E em outro, quando Jesus falou, quem não comer a minha carne e beber o meu sangue, não vai. Aí começaram os discípulos a murmurarem, que a Bíblia diz. A falar assim, começaram a reclamar daquele discurso. Aí a Bíblia diz que Jesus, sabendo o que eles estavam falando, murmurando, aí se antecipa e entra na conversa de novo. Quem não beber e não comer, não tem parte comigo, não terá vida. Jesus, sabendo que eles estavam, porque ele sabe tudo. Amém? A Bíblia diz que não há criatura encoberta diante dele. Não há criatura. Fala aí, onde tem algum ser humano? Não tem criatura encoberta diante dele. Então, até para revelar o amor de Deus, para alguém revelar o amor de Deus, tem que fazer o quê? Eu tenho que falar verdadeiramente quem ele é. Do jeito de Deus, para poder salvar. Porque ele não veio salvar homens perfeitos, bons, porque não tem. Ele veio salvar ladrões, prostitutas, pessoas doentes da alma, vivendo sob o domínio do pecado, orgulhosos, miserável, mentiroso, se achando sábio, santo, honesto. Ele veio salvar isso. E como uma pessoa vai escutar isso? Só de quem conhece perfeitamente. Amém? Amém. E ele desceu para isso, ele tem todo o conhecimento perfeito. Amém? De quem nós somos, o que nós precisamos. Amém? Esse é o Senhor Jesus, não há criatura encoberta diante dele. Ante todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos, aí é que a gente vai tratar com ele. Amém? E ele tem revelado quem eu sou, o que eu preciso, tem revelado para nós. Amém? Então, quando está sendo revelado algo que eu nem queria, mas está sendo, é Deus, porque ele que disse que não vai ficar encoberto, não. Não vai, não. A Bíblia diz, o que eu falo com vocês agora aqui, depois será anunciado no telhado. Amém? Não há nada encoberto diante dele. Antes o que? O teu caráter vai ficar exposto. O meu caráter vai ficar exposto. Vai ser revelado verdadeiramente quem eu sou. Amém? Porque ele tem o conhecimento perfeito da miséria do ser humano. E ele vai revelar para curar. Amém? O homem nunca iria descobrir que precisava de uma cura. Aí veio o santo remédio. Qual foi o diagnóstico depois do culto? Estou doente. E recebi, estou curado. E aqui a cura é instantânea. Amém? Já pode se morrer agora. É o único local que o médico diz assim, está de alta. Pode ir embora. E a doença era uma morte eterna, sem cura. A cura chegou e na mesma hora está de alta para morar com ele. Quando eu recebo, como a Bíblia diz, amém? Então, o que está sendo? É impossível nós nos ocultarmos dele. Amém? Foi isso que a mulher samaritana ficou encantada. O que nós esperávamos chegou mesmo. Falou toda a minha vida. Amém?
sentimentos que estavam guardados, atitudes, ele fez assim, ó, deixou exposto. Amém, irmão? Em nome de Jesus. Então, baseado nisso, e ele é a sabedoria de Deus, e quando a gente recebe a sabedoria de Deus, que é Jesus, a gente recebe a sabedoria. Amém? Quando eu recebo a sabedoria de Deus, que é Jesus, eu estou recebendo a sabedoria. E se eu estou recebendo a sabedoria, o louco bateu em retirada. Amém? O louco bateu em... A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quem vai temer o Senhor? Foi revelado Jesus para nós conhecermos o temor do Senhor. O temor de Deus é o princípio da sabedoria. Então, em nome de Jesus, é o princípio da sabedoria. Quem deseja amanhã ou hoje mesmo tomar só atitudes sábias? Quem aqui? Quem aqui quer tomar atitudes de um louco? Ninguém. Então, a atitude sábia está sendo revelado que é fazer o que Jesus quer. Amém? Então, como eu vou tomar o princípio da sabedoria? Se eu quero tomar atitudes sábias, eu tenho que me unir a Jesus. Porque sem Jesus existe a sabedoria do mundo. E a Bíblia diz que Deus não escolheu os sábios desse mundo, escolheu os loucos. Amém? Então ele escolheu os loucos para confundir os sábios. Amém? Quem são os loucos? Então eu tenho que me enquadrar. Para eu tomar posse do sábio, eu tenho que concordar primeiro que eu sou louco. Eu tenho que me enquadrar. Eu tenho que aceitar que não sou ninguém, para eu passar a ser filho de Deus. Amém? Deus trabalha nesses, porque ele, sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus. O que nós cantamos aqui com o maior amor? Que ele, sendo massacrado mesmo, teve amor para perdoar, olhando para a gente. A Bíblia diz que ele suportou tudo. Ali foi a sabedoria de Deus em ação. A sabedoria de Deus em ação. Como tem que se viver? Se entregando para salvar os outros. A sabedoria de Deus estava ali. Olha a sabedoria como eu quero. Suportou tudo pela alegria que lhe estava proposta. Ver, sabe qual é a alegria? Ver eu pregando hoje. Ver o povo abraçando o Evangelho. Vendo o inimigo não tocando mais nas almas. Vendo um povo glorificando a Deus, que os herdeiros do reino agora. Ele se suportou tudo por isso. E porque eu também, agora eu estou com a sabedoria de Deus. Então o que nós sofremos é pela alegria que eu já recebi e que está proposta ver alguém salvo como eu. Amém? Então, o temor do Senhor, ele chegou para conversar com Pedro como alguém que já ele estivesse ali na conversa. Então, agora eu sabiamente, com a sabedoria, e agora é o princípio, o temor é o princípio da sabedoria, então tem que ser revelado que eu estou com a sabedoria. Eu estou com a sabedoria, eu estou com a palavra. Eu estou com a sabedoria, eu estou com o Espírito, que é um dom. Então eu estou com a sabedoria para tomar atitudes sábias. E em nome de Jesus, Jesus está em todos os lugares. Jesus está em todos os lugares.
Jesus sabe o que eu estou pensando. Jesus sabe o que eu estou meditando. Jesus sabe o que toma conta na minha mente aqui, o que fica aqui, o que eu busco durante a semana. Jesus sabe o que eu priorizo em minhas conversas. Jesus sabe qual é a minha preocupação sem falar com ninguém. Jesus sabe o que domina o meu coração. Então a atitude sábia é se preocupar com isso. O que eu falo, o que eu decido, o que eu escolho. Ele está satisfeito, eu tenho que fazer isso. Ele perto de mim, eu sabendo, tendo entendimento que quem está perto de mim, quem está comigo, eu estou agradando ele. Ele está satisfeito com o que eu estou pensando. A maneira que eu estou agindo está agradando a ele. Porque é ele que vai me julgar, que está aqui vendo tudo. E ele está para quê? Graças a Deus, sabe tudo da minha vida. Por isso que a Bíblia fala, quantas vezes o apóstolo Paulo fala da consciência limpa. Consciência limpa. Consciência limpa, estou pensando no que devo pensar. Eu estou buscando o que eu devo buscar. Eu estou temendo o que eu devo temer. E ele está vendo. E é ele que, por isso que é ele que batiza com o Espírito Santo. João deixou bem claro para nós. João, eu batizo com água. Mas tem alguém que batiza com o Espírito. Ele é maior do que eu. Ele é o que tira o pecado do mundo. Ele que tira o sofrimento da alma. Ele que tira as ansiedades, doença da alma. Ele que tira o orgulho. Ele que faz a obra no homem interior. Então é ele que está perto. Ele não estava perto de Pedro, mas perguntou. Ele não estava perto, mas revelou que estava. O peixe, ninguém sabia ninguém sabia, eu não sabia que ele tinha o domínio sobre a natureza desse jeito. Eu não sabia que Pedro, vai lá, o primeiro peixe que subir, tu pega o que tem que pegar, pega a moeda lá para pagar o que eu devo e você, para não escandalizar. O peixe apareceu, e o peixe que apareceu, a Bíblia não fala nada, aconteceu o que ele falou. O primeiro peixe que apareceu era o peixe que estava a moeda. Será que ele é poderoso mesmo? Ele é o Criador de todas as coisas. Ele vê tudo. Ele não mergulhou e viu que tinha um peixe ali, beirando ali, que já tinha, não, que o pescador tem que olhar, tem peixe, eu já vi, tem. Não, ele já sabe que tinha que aparecer um peixe ali. Se não tivesse peixe nenhum ali, ia aparecer um. Não precisa estar ali, basta ele falar, aparece. Porque tudo que nós estamos vendo que foi criado, a Bíblia diz que o que vocês vendo fisicamente, o sol, a lua, lembre-se, eles existem, mas não tinha matéria nenhuma quando ele começou a falar. Então é outra revelação. Lembre-se, o que vocês veem ali, não tinha nada disso antes de ouvir ele falar. O que vocês vê sendo manifestado não existia até ele começar a falar que haja paz, que haja amor, que haja salvação. As riquezas da graça, elas começam a aparecer quando ele começa a falar. E ele sabe o que tu precisa, sabe o que eu preciso, ele sabe no momento que ele tem provisões de todas as formas para suprir uma necessidade de um santo dele. Por isso que ele afirma, em meu nome recebereis. Em meu nome recebereis. Ele tem poder para isso. Está pensando que não precisa de poder para manter o nosso coração batendo? Só estamos vivos por causa dele. Só há ar para respirar por causa dele. O homem diz que foi por causa disso, a causa é Cristo.
Tudo é Ele. Nele, por Ele e para Ele, e Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por causa dEle, e é Ele que e sabe o que eu penso, e é Ele que sabe o que eu falo, como eu ajo, com o tipo de brincadeira eu estou brincando. Ele sabe de tudo para revelar assim, diante de nós, para tirar. Ele sabe do que eu preciso. Amém? Ele sabe. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra da cruz. Eu não vim, está tudo escrito aqui, para anular você, me anular. Eu não vim com sublimidade de palavras. Sabedoria humana. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria de homens, mas eu vim no Espírito, está escrito, eu vim no Espírito, no poder de Deus, para que a fé seja uma realidade. E o homem natural não compreende as coisas do Espírito, está escrito, o homem natural não compreende coisas do Espírito. O Espírito penetra todas as coisas, e a Bíblia diz que penetra as profundezas de Deus. As profundezas de Deus, o Espírito. O homem não vai revelar Deus, o homem natural, mas o Espírito que revela. E a Bíblia diz agora que eu tenho a mente de Cristo, então eu tenho a sabedoria. Eu tenho a sabedoria para temer uma única pessoa, Deus. Temer só o Senhor Jesus, que está me vendo, está contemplando a minha mente. Aí, se alguém falhar, como Pedro falhou, saiu de perto dos gentios com medo dos judeus, logo assim, depois do Pentecoste, aí chega o Saulo, aquele miserável, antes, agora chegou o santo de Jesus. Aí chamou a atenção dele na frente de todo mundo. E a Bíblia é bem clara, porque Pedro era repreensível. Não pode fazer aquilo, não pode causar escândalo. Pedro, pega lá para não botar escândalo no caminho de ninguém. Amém? Fez um milagre para que ninguém viesse a se escandalizar. Olha o que ele fez para ninguém se escandalizar. Olha o que ele está fazendo com essa palavra pregada para nenhum de nós escandalizarmos ninguém, para não atrapalhar o caminho de alguém. É Ele que está te vendo, Ele está vendo o que você vai falar amanhã. Ele está mostrando o que tu deve falar, o que tu deve escolher. Tu deve escolher, sabe o quê? Jesus. Deve escolher quem? O Espírito Santo. Governar nossas vidas. Amém? Ele sabendo, sabe tudo. Ele não tem desculpa, Ele te conhece de uma forma perfeita. Ele me conhece de uma forma perfeita. Sabe de nossas fraquezas. O que Ele faz? Vem e fortalece. Fortalece para quê? Para glorificar o nome dEle. A Bíblia diz que não há tentação, não há nada que venha sobre a minha vida que não seja humana. Então a Bíblia está afirmando, ela é humana, mas quem está comigo é eterno. E Ele afirma, junto com a tentação, aquele momento que podia me levar a pecar, há uma promessa aqui, junto com a tentação vem o escape. Vem o escape onde? Onde eu estiver, porque Ele é onisciente, Ele está em todos os lugares, Ele sabe o que está acontecendo com todos os seres humanos nesse exato momento. E Ele livra quando Ele quer. Quando Ele quer, porque Ele é mais sábio do que todos. Então a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. A nossa não. Então Ele não anda em conformidade com a nossa vontade corrupta, mas quer ver o ser humano se dar bem ou quando está em conformidade com a vontade dEle.
que é boa, perfeita e agradável. Então, isso é um ensinamento espetacular para nós, porque eu vou saber e sei quem está perto de mim, escutando e sabendo tudo ao meu respeito. Tudo. E no dia do julgamento, não tem como se esconder dele. Vai ser manifestado assim, um filme da realidade nossa e os seres humanos pensando que conseguiu se esconder dele. Impossível. Amém, irmão? Ele está nesse momento socorrendo, fortalecendo, ajudando, salvando pessoas lá na China. E ele está nesse exato momento falando conosco. Ele está nesse exato momento, eu não posso, ele pode. Ele está em todos os lugares desse mundo salvando, fortalecendo. E pessoas sentindo a salvação dele em todos os lugares do mundo. Será que ele é poderoso mesmo? Amém? Para no momento aqui, isso tem que gerar temor. Eu não posso viver amanhã, viver durante a semana, como se ele não existisse. A Bíblia afirma que ele contempla tudo. E é um conhecimento perfeito. De uma vírgula, se eu tirar dessa palavra, ele sabe. Se eu tentar enganar alguém, ou falar palavras para agradar a carne, ele sabe. Aí alguém pode chegar e me amar pelo que eu falei, mas ele me reprovou. Aí está escrito aqui: persuado eu agora a homens ou a Deus, se eu ainda estivesse agradando a homens, não seria servo de Cristo. Então eu prefiro agradar o onisciente, o onipotente, o salvador das almas. Amém? E onipresente, ele é só isso. Onisciente, sabe tudo que eu estou pensando. Onipresente, está em todos os lugares. E onipotente, todo-poderoso. Amém? Por isso que ele está ministrando essa mensagem para nós nessa noite. Amém? Pedro conversou, feito coisa, não perguntou. Como é que o senhor sabe? Por que o senhor está perguntando isso? Se é, né, os fofoqueiros quer logo trocar, perguntar, né? Você quer entrar? Não, responde qual é a pergunta. Responde. É isso, Pedro? Sim, respondeu. E vai lá, que o propósito é não escandalizar, é não pôr pedra de tropeço para ninguém. Amém, irmão? E ele está o quê? Com o temor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Isso governando nossas vidas, vai ser muito difícil eu escandalizar alguém. Agindo, por isso que a Bíblia diz, quando você for lá para a empresa, lembre-se, tu não está servindo a homens, está servindo a Ele. Quando tu for para casa, tu não está servindo, você não é dono mais de você. Ele é o Senhor, amém? Dos céus e da terra. Que seja feita a vontade dEle em nossas vidas. Ele sabe o que tu está pensando, começa a temer. Tu está pensando e meditando, está de acordo com o que Ele quer que tu pense? Que a Bíblia diz, pensa e busca nas coisas de cima. Ele sabe o que está dominando aqui minha mente. Não tem desculpa. Se já ressuscitaste com Cristo, busca e pensa nas coisas de cima, onde Cristo está sentado à destra do Pai. Cristo que é a nossa vida. Ele é a nossa sabedoria, Ele é a nossa vida, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador. Tudo Ele pode. Todo o poder foi me dado nos céus e na terra. Quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor? Que gere esse sentimento dentro de nós. Quando começar o temor do Senhor, vai gerar esse sentimento em nós.
não temos medo mais de nada. Nada nos inquieta mais, porque o grande propósito do Evangelho, nenhuma desgraça desse mundo, seja lá o que eu vier a sofrer, não pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Isso é a sabedoria de Deus em ação, onde essa sabedoria foi manifestada, tomei posse, agora nossas atitudes têm que ser reveladas, foram atitudes sábias. Quando eu escolho outra coisa do que essa palavra, me limpar mais, é uma atitude sábia. Então, se não é porque eu ainda não estou temendo ao Senhor. E o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, onde hoje, como um sábio se manifesta aos olhos de Deus, quando está preocupado com temor e tremor para fazer a vontade dele, desenvolver a vossa salvação, que é a santificação com temor e temor, tomando atitudes sábias. Eu preciso, Deus tem revelado para a minha vida que eu estou precisando cada vez mais dessas palavras. Quanto mais eu busco com o desejo mesmo, querendo e revelando que preciso, eu estou simplesmente revelando para Deus que eu estou sem ar e quero mais respiração. Ele dá. Ele dá. Isso aqui é melhor, essa palavra, essa vida é melhor do que o ar que nós respiramos. É melhor do que o ar que nós respiramos. Porque quando pararmos de respirarmos esse ar, ele diz que eu continuo respirando. Então, amém? E com isso eu conheço mais, sabe quem? Jesus. Quem chegou perto de Pedro e nem estava perto e conversou, é aquele que tudo pode. 2 milagres revelados aqui. Revelou a conversa, só quem sabia era eles que estavam lá. Jesus revelou que sabia, amém? Jesus revelou que sabia e fez a moeda aparecer na boca do peixe, amém? 2 milagres. Quantos milagres tem aqui hoje? O Senhor acabou de revelar que está escutando você falar. O Senhor acabou de revelar que está vendo, contemplando os teus pensamentos inúteis. Ele sabe o que você precisava fazer mais e não está fazendo. Ele já revelou que não tem desculpa e continua dando desculpa. Para quê? Revelar, irmão, porque a Bíblia diz que essa verdade é que liberta. Ele quer que os indecisos fiquem firmes na fé. Ele quer que os fracos se levantem. O levante e anda é a operação do Senhor. O que esperamos aqui? Não tenho. O mundo eu não tenho. Mas o que eu tenho eu dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Desperta tu que dorme. Desperta tu que... Essa palavra é para isso, irmão. Quando eu estou pregando a verdade, é esse texto. Desperta tu que dorme. Despertar é o quê? Tu estava o quê? Ó. É assim? Abriu os olhos, o que aconteceu? Despertou. Mas a Bíblia é maravilhosa que não deixa só aí. Despertou? Levanta. Amém? Vai. No caminho, ele te esclarece tudo. É isso. Amém? Então, pode ser que eu só fique... Aconteceu o que comigo? Eu despertei. E quantas pessoas têm nessa condição?
Só despertado que está entendendo um pouco a vida espiritual? Tem muitos? Tem. Aqui, eu vou falar aqui, a maioria. Aí o Senhor Jesus, nessa noite, levanta. Começa a andar, que a luz é comigo. Porque a Bíblia diz, desperta, levanta, e Ele vai esclarecer Cristo, o Salvador de nossas almas. Ter a convicção que o amanhã pode não existir mais, ter certeza disso, ter certeza que o amanhã eu posso não estar mais aqui, você pode não estar mais aqui. Que quem mantém, ter certeza que quem está mantendo meu coração respirando é Ele. Certeza disso. Certeza que o onisciente, onipresente, todo-poderoso, Ele, tudo foi criado nele, por Ele, Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas, inclusive eu, subsiste por causa dEle. Por causa dEle. Não é por causa do cardiologista, não é por causa do neurologista, não é por causa do psicólogo, seja lá quem for, todas as coisas subsistem por causa dEle. Glória a Deus! Amém? Nós vamos no médico, mas não sou mais escravo de medicina, não sou mais. Eu sou escravo de Cristo. E Ele me dá entendimento para não me deixar levar. Mas eu só estou vivo, a causa primária é aquele que sustenta a vida. E Ele também, mas Ele me afirma, louco, hoje mesmo tu vai morrer. O que tu tem será para quem? Então eu tenho que ter essa convicção também, que a salvação não é amanhã. Quem te contempla pode acabar com a tua vida hoje. E sabe dos pensamentos errados, sabe das escolhas erradas, e se revela para acabar com isso, para libertar. Conhecereis a verdade. A verdade tem o poder de limpar a alma, tirar a sujeira da incredulidade, tirar a sujeira da desconfiança, tirar aquele que está num sono profundo, o que ele chamou um mudo. Eu nunca soube que o peixe tinha ouvido e escutava a Deus. Jesus revelou que a criação dele ouve a voz dele. Jesus me revelou que a criação dele ouve a voz dele. Amém? Quem é dele, ouve a voz dele. Amém? Essa verdade aqui, que no primeiro momento, que tristeza, me chamou de incrédulo. Não tem problema se depois você ser chamado de santo. Não tem problema afirmar numa mensagem e falar para alguém você está separado de Cristo. E falar depois da mensagem, se reconcilie com Deus. Porque isso está escrito aqui. A igreja de Coríntios estava separada dele. E o Espírito Santo usou o apóstolo Paulo, que era um homem como eu, a falar para a igreja, se reconcilie com Cristo. Amém? Se reconciliar é tirar o que não presta, levantar, despertar e começar a andar na luz. Que seja assim em nome do Senhor Jesus Cristo. Sabe por quê? Tem alguém que sabe o que você fica pensando, tem alguém que sabe tudo ao teu respeito, muito melhor do que você. Amém? Então ele tem que revelar aquilo em que eu nem desconfiava que estava me atrapalhando, ele revela. E que seja tirado nessa noite no nome do Senhor Jesus Cristo. Não ser mais, viver de acordo com esse padrão aqui, sob o domínio do cabeça da igreja, Jesus. Amém? Vamos colocar de pé.